liturgia do 25º domingo do tempo comum, uma palavra muito confortadora, uma palavra que nos educa ao nosso compromisso de fé, uma palavra que nos chama a rever as nossas atitudes de cristão, uma palavra que nos dá a certeza, a garantia de que ao longo dessa peregrinação, perseguidos, humilhados, mas nunca sozinhos, nem desesperados, porque Ele está conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, revendo essa palavra, a primeira leitura tirada do livro da sabedoria, uma palavra muito atual, apesar de ter sido escrita há 2000 anos atrás. Como ela é falante para nós, quando nos mostra que aquele ou aquela que vive o compromisso com a verdade, com a justiça, com o amor, com o perdão, com a misericórdia, com a compaixão, todos esses valores que nos enobrecem, mas como irmãos na fraternidade, na solidariedade e como filhos de Deus. A gente vendo essa leitura, a gente faz uma comparação, né? Será que eu procuro viver sem medo algum a mensagem que o cristão deve levar para o mundo? O amor, o perdão, a misericórdia, expresso onde? Em que plenitude? Naquele que está na nossa frente, de braços abertos, de pendurado entre o céu e a terra, mostrando assim num gesto de entrega ao Pai e amor à nossa humanidade. Cristo Jesus, que se identifica conosco, exceto no pecado, e nos traz a coragem, nos traz a inteligência, nos traz o incentivo de trilhar com Ele o caminho que Ele nos propõe. Ele chama todos a segui-lo. E nós sabemos muito bem, diante da nossa realidade de hoje, dessa sociedade pós-moderna, identificar-se como cristão, é correr o risco, porque como cristão, todos nós batizados, temos que trazer bem claro, lutamos, batalhamos para um mundo mais justo, para um mundo mais humano, mais fraterno, porque esta foi a entrega de Jesus. Vim para que todos, sem exceção alguma, tenham vida e tendo vida, a tenham na plenitude. Então essa leitura está aí nos mostrando aqueles que não se comprometem, aqueles que são os grandes da sociedade, ou se consideram grandes, poderosos, poder político, religioso também, né? Social. Eles nos olham de cima para baixo. Eles são todos poderosos, pequeniníssimos diante de Deus, porque a verdade, a justiça que Jesus anuncia para nós os incomoda. Por isso então eles gastam tempo e a inteligência para o mal, para perseguir, para humilhar todos e todas que realmente assumem de coração, sem medo algum, dar o testemunho deste amor em Cristo Jesus nas pessoas dos nossos irmãos, que é o caminho que nos leva à plenitude dos nossos anseios. Eu posso estar no banco, ajoelhado, arrebentando o meu joelho, em prece, em oração, mas se o meu coração não estiver aberto para o outro, como irmão, por quem o Cristo derramou seu sangue na cruz, a minha oração não será ouvida, porque a oração do cristão é estar na caridade, na solidariedade, no perdão e na misericórdia, que são as virtudes que nos enobrecem mais
como filhos de Deus e como irmãos, comprometidos em construir um mundo novo, aquele que Jesus nos traz, a nova terra, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova civilização, a civilização do amor. Então que essa leitura fique bem no nosso coração e seja praticado ao longo dos nossos dias, sem medo algum. Pelo meu nome, diz o Senhor, sereis incompreendidos, sereis perseguidos, sereis humilhados, mas não tenham medo, eu estou com vocês até o final dos tempos. A segunda leitura, tirada da carta de São Tiago, nós ouvimos em leituras passadas, né? Tiago chamando-nos a sermos ouvintes da palavra, mas não meros ouvintes, ouvintes e praticantes da palavra. A palavra nos incentiva a viver, a quebrar, às vezes, o nosso orgulho, nossas vaidades e tanta coisa que nos distanciam um do outro. A palavra de Deus é semente boa lançada no nosso coração para vivermos as virtudes que nos enobrece, como irmãos, tendo o irmão maior, Cristo Jesus, que nos conduz à plenitude do amor, Deus nosso Senhor. Então, Tiago está aí mostrando para nós, né? Falando, perguntando, caríssimos, onde há inveja, a rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Alimentar essas coisas no nosso coração, sabe, nos faz escravo das paixões do mundo, vaidoso, competitivo, que nos distanciam um do outro. Quando Jesus nos chama a viverem o amor, o abraço universal, porque seu amor é infinito e não marginaliza a ninguém. Que essa palavra de Tiago, que nós vamos ouvir em outras celebrações, vai cada vez mais despertando o nosso compromisso de vivermos o mandamento do amor fraterno. Esse evangelho narrado por Marcos, Jesus já está na sua vida pública. Ele está preparando os discípulos e percebendo que o seu momento se aproxima. Então Jesus faz esta chamada caminhada teológica, vai para Jerusalém. Jerusalém já está armado o circo, aqueles que se sentem incomodados com Jesus, fariseus, saduceus, doutores da lei, sacerdotes do Antigo Testamento, já prepararam. Cristo é uma pedra nos pés dos detentores do poder da época. É preciso livrar-se deste homem, mas Jesus é autêntico, Jesus é destemido, ele tem a consciência da sua missão, cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é justamente que, passando pelas mãos de seus algozes, liberta uma humanidade que caminha nas trevas do pecado e da miséria. Então aqui Marcos descreve para nós: discípulos estão em Cafarnaum, Jesus está ali. Pois bem, por que Jesus vai a Cafarnaum, terra de pagãos, mostrando para nós? Ele traz a salvação para todos, branco, preto, feio, bonito, rico, pobre, para todos, contanto que nós acolhamos a sua palavra de vida. Não toca na nossa liberdade, o seu sim, sim, o seu não, não, que partir daí vem do maligno. Então, ali em Cafarnaum, os discípulos chegam, Jesus pede todo cuidado para não fazer muito tumulto, de manifestar, porque a sua hora mesmo ainda não chegou plenamente, e está preparando os discípulos para a missão. E então os discípulos
estão ali ao lado de Jesus. E alguma coisa acontece. Ele ensinando, dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o perseguirão, crucificarão, matarão, mas ressuscitará. Quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram atordoados, não estavam entendendo o que é ressurreição, né? Estão assim, apavorados. E Jesus então vai dizer para eles, vai perguntar-lhes: o que vocês andavam conversando por aí, até chegar em Cafarnaum? Eles ficaram assim meio desajustados. Por quê? Porque na caminhada eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. É interessante que isso acontece muito conosco, né? Às vezes nós enchemos de empáfia, eu que sou tal, e não sei o quê, olhar o irmão de cima para baixo, humilhar, sei lá eu, tanta coisa que vem no coração do homem quando ele não toma consciência de que a vivência do cristão é no amor, é na igualdade, é nos direitos, é na justiça. Então eles estavam discutindo quem seria o maior. Abandonamos as nossas coisinhas para seguir a Ele. Quem será o preferido? Então Jesus vai dizer para eles: olha, as pessoas do mundo vivem assim, degladiando, brigando, matando, corrompendo para estar no topo da pirâmide social. Entre vocês assim não. Aquele que quiser ser o melhor, seja o mais simples, o mais humilde. Aquele que quer ser o maior, seja um pequenino. E aqui diz que pega uma criança. A criança por si, ela não tem, vamos dizer assim, uma virtude, um valor como de um adulto. Então que criança é essa? É o adulto que é simples, que é humilde, que é considerado pequeno, desconhecido na sociedade, marginalizado, sem voz, sem vez. Esse é o pequenino que Jesus se refere. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, cheio de arrogância, cheio de poder financeiro e posição social, quem quiser ser o maior, seja o menor. Então Jesus mostra que são as virtudes da solidariedade, do amor, do perdão, da boa convivência, não discriminar a ninguém. O sangue de Cristo é derramado para todos, vim para que todos tenham vida, e tendo vida, a tenham em plenitude. Então, o Evangelho nos dá esse ensinamento: os pequeninos, os prediletos, os privilegiados do reino, são todos nós que na simplicidade e na humildade, conhecedor das nossas limitações, mas também conhecedor do amor de Deus, do seu perdão e da sua misericórdia em seu Filho Jesus, caminhamos de cabeça erguida, de peito aberto, sem medo nenhum. Haverá sim perseguições, humilhações, mas o reino de Deus será anunciado. Eu, minha família, queremos servir a Ti, único e inapelável Deus perfeito, que dá sentido à nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, que essa palavra de Deus, vocês podem levar o folheto durante a semana. Se eu gasto 3 horas com o celular, diminui para 2 e dedica um pouquinho a essa palavra, que o padre não consegue sintetizar tudo de maravilhoso que está aí. O padre dá umas pinceladas, não é isso? E você então, em casa, no aconchego, rever, confrontar. Onde eu não estou me comprometendo, é tempo de conversão, é tempo de mudanças de atitudes, para abrir o nosso coração, e a palavra de Deus, essa semente da palavra lançada no terreno do nosso coração, encontre-se um terreno bom, terreno fértil, e possa produzir muitos frutos na construção de um mundo melhor. E nessa busca,
vamos sim bater bem de frente, pedir ao Espírito Santo do Senhor as virtudes necessárias para trilhar o caminho em que Cristo vai à nossa frente, e pedindo ao Espírito Santo que Ele derrame sobre nós a virtude da sabedoria, não a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, ela é enfadonha. A sabedoria dos homens é cheia de trustes, de engodos. A sabedoria dos homens é para privilegiar alguns grupinhos de amigos. A virtude do alto, a sabedoria do alto, que a sabedoria do alto seja sempre na sua casa, na nossa casa, na casa de Deus, nossa igreja. Essa sabedoria que nos leva a assumir esse compromisso de dizer sempre o sim àquilo que nos convém e dizer não a tudo aquilo que atravanca acontecer o reino de Deus. Viva, meu querido irmão, minha querida irmã, a virtude da sabedoria na sua casa, na sua família. A primeira igreja que nós formamos, a igreja doméstica, casais que vivem a virtude da sabedoria do reino, são casais felizes, menos dor, menos lágrima, menos infidelidade conjugal, menos divórcio, menos menores abandonados. Eles agradecem e merecem. Sejam perfeitos no amor em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos sentir, aqui começa os albores da nova terra, da nova Jerusalém, da nova civilização, a civilização do amor. Conte conosco, Senhor. Eu, minha família, a nossa igreja, queremos servir a Ti, único e verdadeiro Deus. Amém. Façamos a nossa profissão de fé.